crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, Que a graça do Senhor possa permanecer com todos nesta noite, meu boa fé, meu boa noite de fé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor continue reinando em nosso meio. Estamos agradecidos ao nosso Deus por chegarmos nessa noite de culto, por adentrarmos dentro deste santuário para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Você se sente feliz nessa noite? Diga graças a Deus. Nós, acompanhando todo o processo do culto, vendo os louvores, momentos de adoração, às vezes nós ficamos pensando que muitas das vezes nós não damos muito valor a essas coisas. E eu conheço pessoas, ou melhor, conheci pessoas que não davam muita importância a um culto como esse. Não dava importância quando era para bater palma, batia palma se estivesse matando o Carapanã aqui. Carapanã? Como é que chama aqui? Pernilongo, é? É, lá em Belém a gente não chama, eles vêm, são muito... E fica. Aí, amém, amém. Vou cantar o hino e vamos orar. Aí eu conheço pessoas que numa bela manhã eles não conseguiram se levantar da sua cama, foram trabalhar, sofreram algum acidente, e muitos estão hoje, nesse momento, em um leito de um hospital. Não podem falar, eles escutam, mas não podem falar. Outros estão respirando por aparelho. Mas você nessa noite tem que dizer graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. O profeta dessa era, eu estava lendo essa mensagem, discernimento de espírito, ele diz assim: cada homem, parágrafo 18, cada homem deve ir à igreja, homem e mulher. Você deve ter um lugar, e não somente ficar flutuando de um lugar para outro. Lá no norte, lá no Pará, eles chamam de crente macaco, que fica pulando de galho, outro galho, de uma igreja a outra igreja. E aí eu ouvi uma vez o irmão falando, chamaram para ele de crente macaco. Eu disse: realmente sou crente macaco, porque o macaco só fica na árvore enquanto aquela árvore estiver dando fruto. Não tem mais fruto para ele, não tem mais alimento. O que é que ele faz? Vai para outra árvore.
Está certo, então. Você deve buscar um alimento para a tua alma. Poucos buscam alimento para a alma. As pessoas estão buscando alimento para o seu espírito. Porque o nosso espírito é muito volúvel. Hoje tu está aqui cantando hino, hoje tu está aqui levantando as mãos, hoje tu está aqui dizendo ele é Jeová, ele é o Senhor. Mas quando sai da porta, quando vê já está sofrejando uma música, já está pensando, é o espírito, mas a alma não. A alma ela só se alimenta de Deus, ela que está na presença de Deus. Se você alimenta o teu espírito, a tua alma fica fraca. O teu espírito é volúvel. Então diz o profeta: não fique de um lugar para o outro, mas tenha um lugar aonde você vá à igreja e chame aquele lugar de sua igreja. Um lugar para você pagar seus dízimos. Nós não vivemos disso, nós não pedimos dinheiro. Dízimo, oferta, isso faz parte do culto, da tua adoração. A Bíblia diz que você deve dizimar 10%, mas dízimo e oferta não te salva. O que te salva é o Senhor Jesus Cristo. Nós ofertamos e dizimamos porque a Bíblia diz que tu tem que ofertar e dizimar. Algum lugar aonde você ajude a sustentar aquela obra. Tome sua escolha. Mas então, nunca pare de ter companheirismo com outro homem, porque ele não pertence ao teu grupo, e vemos muito isso hoje. Se não é de Goiânia, não faz parte. Se tu está em Goiânia, tu não faz parte comigo. Não. Só existe uma palavra, só existe um Espírito Santo. Infelizmente, o mundo denominacional está assim. É denominação para tudo que é lado. Aqui não, que eu não sei como é em Neve, mas lá em Belém, se o pastor souber que tu está visitando outra igreja, que não é a dele, diz o pastor Eliezer, ai para ti. Se tu for obreiro, tu é disciplinado, tu é repreendido, não pode. Como não pode? Quem foi que colocou divisão? Foi Deus? Não. Só tem um evangelho, só tem uma palavra. Mas o homem vai e põe divisões. O profeta diz: não deixe de ter companheirismo com aquele irmão, se ele não pertence ao teu grupo. Vê? Discipline seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo um com os outros. Você estará trabalhando para uma grande causa, e esta causa é Cristo. Hoje as pessoas não estão trabalhando para Cristo, nem todas, algumas estão. Muitos estão trabalhando para o seu sistema. Ninguém diz que é cristão mais, cada um se identifica com aquilo que se identifica com aquela denominação que se pertence. Não, a Bíblia diz que todos somos cristãos. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Cada um de nós tem que ter um lugar para se congregar. A tua alma precisa estar se congregando. Você precisa estar ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Desculpa, isso aqui era só um parágrafo que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Uma rápida palavra. Eu ia até pedir para a irmã Suzy
Eu vi na hora da transmissão, estavam ensaiando, né? O hino vai passar. Eu até pedi para ela cantar, vai passar. E deu certinho, né? Mas, Suzy, eu vou ler a escritura, e a senhora canta esse hino e eu vou dar uma rápida palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Fica no Antigo Testamento. A partir do versículo 13. 3 versículos. 17. Louvamos a Deus pela presença de todos, desde já. Feliz Dia dos Pais. Não só aos pais que estão aqui, mas aos que nos assistem e que ainda irão nos assistir. Presença do irmão Emerson. Deus lhe abençoe, irmão Emerson. Seja bem-vindo. Se o senhor é amigo do pastor Caetano, é meu amigo. Deus abençoe. Capítulo 17, versículo 13 diz assim: E Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e trazei para mim, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e então comeu ele e a sua casa por muitos dias. E 16 diz assim: E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que fez falar pelo ministério de Elias. Obrigado, Deus, pela leitura de tua palavra. Obrigado pelos momentos que temos passado em tua presença, pelos hinos cantados, pelos momentos de gozo e de refrigério. E agora, quando aqui temos lido a tua palavra, o que podemos fazer é apenas abrir a tua palavra e ler. Mas é o Senhor que vivifica estas palavras em nossas vidas. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Fala com a tua igreja, transmita para teus servos aquilo que eles necessitam para esta semana. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai passar, eu sei que essa prova vai passar. Irmã Suziane. Desanimes, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai sua alma, enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo
Graças a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Não, diga com firmeza. Graças a Deus. Esse hino, ele retrata muito bem essa escritura que lemos aqui. A história que essa escritura relata desta mulher. Aquela nação estava passando por um julgamento. Aquela nação estava sofrendo o julgamento de Deus. O rei Acabe, naqueles dias, casou com uma mulher que não era israelita. Uma mulher idólatra, uma sacerdotisa de Baal. E diz a escritura que, ao casar com ela, ela trouxe a idolatria para Israel. E nós sabemos que são duas coisas que Deus abomina: é a idolatria e a murmuração. Não seja idólatra, não seja um murmurador, uma murmuradora. Deus não se agrada. Quando tiver tudo dando errado, diga como disse Abraão: Deus proverá. Não diga como dizia Israel a Moisés: Moisés, por não ter sepulcros lá no Egito, tu nos trouxeste para o Egito para morrer? E olha que eles tinham uma coluna de fogo que acompanhava eles à noite, porque a noite era muito frio e clareava para eles continuar andando. Tinha uma coluna de nuvem que fazia sombra para em torno daquelas 2 milhões de pessoas ali, porque era muito quente. E o anjo do Senhor que ia à frente deles, e mais o profeta. Então eles viam muitas coisas, como diz, eles viam o que hoje a gente não consegue ver, vamos dizer assim. Era visível. Mas mesmo assim eles murmuravam. Irmãos, não murmure. Não seja incrédulo, incrédula. Quando Jesus ressuscitou, Tomé faltou o culto. Problema de faltar o culto, pastor Creve. Tomé faltou o culto. No culto que Tomé faltou, foi quando Jesus estava. E aí os irmãos saíram regozijando, dizendo: estivemos no culto e Jesus apareceu para nós. Sabe o que Tomé disse? Não creio. Crente, apóstolo. Não creio. Mas ele estava no culto. Não creio. Eu só vou acreditar se eu ver ele, ver os cravos na mão dele e ver aqui o ferimento aonde entrou aqui a lança do soldado romano. Se eu ver isso, eu vou crer. Aí ele foi para outro culto, culto de domingo, outro culto de oração. Quando chegou lá, quem aparece no culto? Jesus. Jesus foi logo com ele e disse: vem cá, Tomé, vem cá, pega aqui, vai lá, Tomé. Quando Tomé tocou nos cravos do Senhor, e Jesus disse: põe a mão aqui, que ele viu o ferimento do Senhor. Sabe o que Tomé fez? Meu Deus e meu Senhor. Jesus disse para ele: quer dizer que porque tocou em mim, tu viu, tu reconhece que eu sou teu Deus e teu Senhor. Mas eu digo: mais bem-aventurados serão aqueles que não me verão, mas crerão em mim. Você é um bem-aventurado nesta noite. Você só está aqui esta noite porque você crê nele. Não seja murmurador.
Então Acabe trouxe uma mulher idólatra, a idolatria entrou para dentro da casa, para dentro de Israel. Cuidado quem tu traz para a tua casa, cuidado para quem tu abre a tua vida. Veja se essa pessoa está trazendo boa influência, veja se essa pessoa está trazendo boas coisas para ti, veja se realmente foi Deus que enviou ela. E aí Israel todo entrou em idolatria. Mas nós, pela leitura da palavra, sabemos que toda vez que o povo sai da palavra, Deus sempre levanta um profeta para trazer o povo de volta para a palavra. E Deus nunca levanta um profeta envolvido naquele sistema, porque havia profetas de Deus. Todos aqueles profetas de Baal, tudo era profeta de Deus, porque comiam da mesa de Acabe, Acabe servia a eles. Então eles se contaminaram com aquela idolatria, porque se eles pregassem contra, perderiam o pescoço, perderiam a cabeça. Então eles tinham que adorar Baal. Então não tinha como Deus levantar um que estava lá no meio, porque todos estavam corrompidos. Então Deus foi lá na montanha, um homem reservado, um homem que vivia lá, só na natureza, só adorando, só levantando as mãos, só glorificando a Deus. Deus disse: vai, Elias, desce lá em Israel e diz a Acabe que tudo está errado, tem que se consertar. Agora, Elias desce da montanha para se encontrar com Acabe. Ali estava aquela orgia, o carnaval de Jesus, que hoje tem carnaval de Jesus, né? Tem para cá isso? Para lá, para Pará tem o tal de carnaval de Jesus. Diz que é de Jesus. Não, não tem nada de carnaval de Jesus. Carnaval de Jesus é Calvário, irmão. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nesse mundo só é aflição. Eu gosto do irmão Clóvis, que o irmão Clóvis, aqui já estou encerrando tudo. Este mundo é só aflição. Disse Jesus: no mundo tereis só aflição. Pois bem, Elias vai, desce, vai perante Acabe e diz: ó Acabe, não vai chover enquanto eu não der a palavra, nem orvalho vai cair, porque essa nação se corrompeu. Todos estão adorando a Baal, todos deixaram ao Senhor Jeová. E agora vejam o que é uma pessoa que tem a unção divina. Foi o hino que foi cantado. Ele entrou no palácio, afrontou o rei ficou calado, nenhum soldado se mexeu. Ele saiu do palácio, ninguém mexeu com ele, porque a unção de Deus estava nele. E ali então Deus leva ele, deixou ele ali durante um período. Os corvos traziam pão e carne. Acho que era do Fabuloso que eles passavam lá para pegar o acho que era do Fabuloso que eles passavam lá para pegar o lanche, ou ali agora tem que falar dos três aqui. Todo dia trazia o pão, trazia a carne, e o profeta ali, os dias não passando. Às vezes Deus fala algo para nós, e diz a Escritura que o incrédulo, por não ver logo Deus chamar ele a juízo, então ele relaxa, ele acha que está tudo bem. Só que se você não está bem com Deus, não fique pensando que Deus vai estar passando a mão em você. Passou-se os dias, não choveu hoje, mas amanhã chove. Passou uma semana, não choveu nessa, mas na outra chove. Passou um mês, não, mas até o final do ano chove. Passou um ano, os ribeiros começaram a secar, os animais começaram a morrer, as plantações começaram a morrer. À noite, a temperatura era muito alta, e de dia mais ainda, porque aquela nação estava sofrendo o julgamento de Deus. Agora, a nossa história é dessa mulher. O que nós observamos? Essa mulher, ela não era israelita.
Essa mulher, ela era da cidade lá de Jezabel, lá onde a idolatria que era o foco mesmo. Ela não era israelita, a Bíblia diz que ela era gentia. Então prova que não é porque nós estamos aqui, convivemos com pessoas que somos incrédulas, que eu tenho que ser incrédula, que eu tenho que agir como eles, pensar como eles. Não, não, você é luz, você é sal da terra. Embora essa mulher estivesse ali, ela não era idólatra, porque Deus não iria enviar um profeta na casa de uma mulher idólatra. Deus iria enviar um profeta na casa de uma mulher que tivesse o mesmo calibre que ele. A palavra não é para todos. Agora, a situação dessa mulher era mais difícil, porque ela era viúva. A Bíblia não relata se ela tinha outros parentes, só vivia ela e o filho. Talvez ela vivesse, que nem aqui que tem a plantação, quando o trator passa lá e leva tudo, aí fica os pedaços, as sobras por ali. Provavelmente ela vivia disso. Os donos das fazendas, assim como era com Ruth, deixavam ir juntar aquelas espigas que viviam por ali. Agora, do que ela ia viver se tudo morreu? E o que ela tinha agora, irmão, era um pouquinho de farinha, vamos dizer trigo, um pouquinho de azeite, e o filho chorando, porque dura para um pai e para uma mãe ver o filho chorando com fome, não chorando para o pai dar celular, não, sai dessa vida, não, chorando com fome, com sede. E cada dia que passava ela ficava regrando aquilo, regrava, dava o almoço, mas não dava janta, dava o café, mas não dava o almoço, e ficava regrando porque ela não tinha de onde tirar o sustento. E o profeta, na mensagem, Elias é a comida oferecida, e esteja certo de Deus, o profeta diz, ela fazia suas orações todo dia. Todo dia ela orava. Todo dia ela apresentava perante Deus, diz o profeta. Ela dizia, Senhor, eu tenho feito tudo conforme a tua palavra, mas eu estou crendo que o Senhor vai me tirar desta situação. Que às vezes nós somos impacientes. Fazemos uma oração de 3 segundinhos, 3 minutinhos, já acho que Deus já vai resolver. Não! Você tem que ser perseverante. Você tem que permanecer naquilo, diz o salmista Davi, uma coisa pedirei ao Senhor, e eu vou buscar isso. Não é só pedir, busque a Deus. E você vai ver as coisas acontecer. Imagine se Daniel, que passou 21 dias ali, orando e jejuando, esperando uma resposta de Deus. Talvez fosse eu, não dava conta, no primeiro dia eu tinha desistido. E Deus não respondia, passou uma semana, nada de Deus responder. Mas por que Deus não responde a minha oração? Permaneça firme. Quando ele já estava ali tão fraco, débil, ele sentiu alguém tocando nele. Daniel, esperta. Eu sou o anjo do Senhor. Eu fui enviado para responder a tua oração. Quando tu colocou no teu coração impedir essa resposta para Deus, Deus já tinha me enviado. O problema foi no trajeto. Os príncipes das trevas estavam impedindo a minha passagem. O meu irmão Miguel teve que vir para o combate. Deus enviou um outro anjo e ele está pelejando lá e eu vim trazer a resposta. Irmão, continue fazendo a tua oração. Não largue a Deus. Não seja incrédulo, não seja incrédula. E diz o profeta, ela orava a Deus, não via a resposta, mas no outro dia ela estava orando. Olhava para seu filho, magrinho. Talvez vocês já viram aquelas imagens que a gente vê na África, aquelas crianças magras, esqueléticas. Os olhinhos da criança já estavam fundo, porque não tinha um alimento, ela estava regrando. E diz o profeta que naquela manhã ela ouviu
o gemido do seu filho chorando. E o filho dizendo para ela: mamãe, eu estou com fome. E ela sabia que ela só tinha um pouquinho para aquele dia. E ela foi e começou a acariciar o rosto do seu filho. E disse: ô meu filho, durma. Só me lembro da minha mãe, falava isso para a gente. Estava com fome. Vai dormir, meu filho. Dorme um pouquinho, que a fome passa. E ali ela dobrava os joelhos. E ela disse: Senhor, o que eu tenho é só esse pouquinho de azeite, é só esse pouquinho de farinha. Eu vou fazer, vou dar para o meu filho, Senhor. E encerrou. Irmãos, Deus, ele entra em cena no último minuto. O profeta, nessa mensagem, esteja certo de Deus, ele diz assim: Deus permite que tudo venha falhar para ti. Vai falhar o marido, vai falhar a esposa, vai falhar o pai, vai falhar o irmão, vai falhar o pastor, o delegado, aquele trabalho, tudo vai começar a falhar e tu não entende. Mas por que está falhando? Porque você tem que entender que Deus é maior. Tu está confiando em outras coisas. Tu afeta em outras coisas. Tu tem colocado Deus de canto. E Deus não admite ir para o canto. Deus não investe para perder. Se Deus se entregou por ti naquele dia no Calvário, Ele não vai te perder. Se tem coisas que estão te tirando do caminho, Ele vai fechar a porta, vai vir doença, vai vir o que for, mas Ele não vai perder seu filho e sua filha. Ele te ama. E tudo começou a falhar. E enquanto ela estava fazendo essa oração aqui, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto você está dormindo. Tem um problema? Antes de dormir, coloca nas mãos do Senhor. Senhor, está nas tuas mãos. E aí eu me lembro da história de Mardoqueu, fazendo uma rápida ligação. O Amã, que era o braço direito do rei Assuero, tinha raiva dos judeus, e principalmente de Mardoqueu, porque Mardoqueu não reverenciava ele. Mardoqueu era só um servente, uma orelha seca. Ele era o braço direito do rei, o Amã. Se incomodou por causa de Mardoqueu. E o Amã disse: amanhã esse Mardoqueu vai pagar o novo e o velho comigo. Amanhã eu vou pendurar ele numa forca. Mandou preparar uma forca. A noite toda Amã está preparando uma forca para de manhã pegar o Mardoqueu. E Mardoqueu fez a oração, foi dormir. E Deus, que escuta a tua oração, disse: eu vou entrar em cena agora. Foi lá e tirou o sono do rei Assuero. O rei Assuero: rapaz, não estou conseguindo dormir. Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Disse: rapaz, eu vou ler alguma coisa. Aí foi por lá, olhou e pegou lá um livro, né? Para quem já trabalhou em segurança, sempre em segurança eles fazem o relatório do que ocorreu durante o dia, né? Dá a nota tudinho, assina, aí outro segurança vem, lê, tá tudo certo, aí eles fazem um relatório num livro. E ele foi lá e pegou esse livro e começou a ler e abriu certinho aonde havia sido relatado que um rapaz chamado Mardoqueu foi e impediu o assassinato do rei, denunciando 2 homens que estavam se preparando para matar o rei. Foi lá, denunciou, e o rei foi salvo. Quando o rei leu isso, disse: como é que eu não fiquei sabendo disso? Deus trabalhando. Deus sabe como trabalhar. Ele disse: já sei o que eu vou fazer pela manhã. E lá veio o Amã, já com uma cartinha, preparando para o Assuero, dizer: olha, eu quero que tu assine aqui para mim pegar
Mardoqueu. Aí o rei Assuero chama o Amã e diz: Amã, ô rapaz, que bom tu chegou, quero te fazer uma pergunta. O que o rei deve fazer para honrar uma pessoa que ele tem muita estima? O Amã pensou que era ele. Disse: ora, o que deve fazer? É simples. O senhor pega o cavalo real, o senhor pega o manto real, o senhor pega ali o cajado real, aí o senhor pega o homem de confiança que o senhor tem, aí o senhor coloca essa pessoa que o senhor quer honrar no cavalo, manda esse homem de confiança ficar segurando aqui, puxando o cavalo e dizendo na rua: é assim que o rei honra quem ele gosta. Sabe o que o rei disse? Muito bom, que belas palavras, Amã. Amã fala o seguinte: vai, faz tudo isso que tu falou a Mardoqueu. Irmão, Deus sabe cuidar dos seus. Os humilhados serão exaltados. Deus cuida. Você, mamãe, tem paciência. Você, papai, tem paciência. Enquanto a irmã estava orando aqui, Deus estava respondendo a oração dela lá do outro lado da montanha. Ô Elias, levanta-te. Elias levantou. Pois não, Senhor, levanta-te, vai para Serepta. Agora olha para onde Deus mandou ele. Se ele em Israel ele já estava sendo caçado, imagine lá em Serepta, que era o foco da idolatria, aonde Jezabel tinha mais poder. Imagine um profeta de Deus entrando numa região idólatra. Eles iam tirar o pescoço dele. Mas quando Deus manda, faça. Se Deus tem falado contigo, faça, cumpra. O profeta se levanta e vai para Serepta. E Deus disse a ele: vai que lá eu tenho ordenado a uma viúva que vai cuidar de você. Agora vejam bem, o que ela tinha, pastor? Ela tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ela não tinha lanche, ela não tinha supermercado, ela não era construtora, ela não trabalhava em loja, nada. Como é que ela ia cuidar do servo de Deus? Como é que ela ia ajudar na obra? Como é que ela podia fazer alguma coisa? Irmão, Deus sabe que tu pode fazer. Faça. Faça. E naquela manhã, quando ela terminou a oração dela, e ela chegou ali fora, diz o profeta, e ela juntou 2 carvalhos, 2 gravetos. E quando ela pegou aqueles 2 gravetos, que representam uma cruz, quem aparece? O profeta de Deus perante ela. Deus já tinha mostrado para Elias quem ela era. Quando o profeta viu ela, disse: mulher, dai-me de beber. 3 anos sem chover, não tinha água. Mas eu pergunto, você que já leu essa história e conhece, ela murmurou? Ela não foi fazer? Quando o profeta disse a ela, ela identificou quem ele era. E ela foi buscar água. O profeta disse: só um minuto. Não traz só água não, estou com fome. Que homem rude. Estou com fome. Eu quero comer. E traz um pão. E ela volta com toda a serenidade, com toda a gentileza. E ela diz ao profeta: vive o teu Deus. Como é que ela sabia que ele era um servo de Deus? Será que ele chegou lá de paletó e gravata? Será que ele chegou lá com uma carteirinha dizendo: olha, eu sou o pastor fulano de tal, sou missionário fulano de tal, sou apóstolo fulano de tal, sou bispo fulano de tal? Que hoje é tudo isso aí. O pastor hoje é fraquinho. Tem que ser bispo, apóstolo. Daqui a pouco vai ter já até um Cristo por aí. Ah, já tem um Henrique Cristo, né? É. Ele chegou lá mostrando o que ele era? Não. Não são papéis, não são roupas que diz que tu é um ministro, que tu é um servo de Deus. A tua vida vai mostrar quem você é.
2 palavras que ela teve com Elias, ela já sabia que ele era um servo de Deus. Tem pessoas que passam anos trabalhando contigo, quando é um dia descobre, tu é crente, eu nem sabia que tu era crente, olha. Por engano se encontrou na igreja. Crente não, já sou pregador. Mas rapaz, eu nem sabia, porque aqui a gente não vê nada. A tua conversa não é de crente, tuas atitudes não é de crente, tu não fala como crente, tu não age como crente, tu não te veste como crente. Eu pensei que tu era mudando. Não, Elias não. Quando Elias se apresentou perante ela, na hora ela disse, este é um servo de Deus. Esta é uma serva de Deus. Irmão e irmã, seja um criador de atmosfera aonde você chegar. Seja um criador de atmosfera no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança. Onde você chegar, transmita a atmosfera celestial. Ela disse, vive o teu Deus, porque eu não tenho nada, senão só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E eu vim aqui pegar essa lenha, esses gravetos, vou fazer um fogo, vou preparar e vou dar para meu filho e eu, nós vamos comer e morrer. Pastor Creve, quantas pessoas estão nessa condição hoje? Diz a Escritura, assim diz o Senhor Jeová, haverá fome, haverá sede, não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Estamos vivendo esses dias, pessoas estão morrendo, porque a farinha representa a palavra, o azeite representa o Espírito Santo. Quantas pessoas hoje estão ficando sem a palavra e sem o Espírito Santo? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro de igrejas? Sua alma está morta porque não escuta a palavra. O nosso alimento é a palavra. Disse o Senhor Jesus Cristo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as pessoas estão morrendo. Quantas famílias morrendo, quantos lares sendo destruídos. Essa mãe disse, nós vamos morrer. Mas se tu é um servo de Deus, se tu é uma serva de Deus, espera até o último momento. Deus vai te dar a resposta. Deus vai entrar em cena, Deus vai enviar um profeta. Ou melhor, tem enviado um profeta. Que tem trazido um alimento, que tem trazido, assim diz o Senhor, que tem tirado as pessoas do sistema para trazer para a palavra. Pessoas morrendo. Ela disse, o que eu tenho é só isso, e nós vamos morrer. O profeta diz, vai e faz conforme a tua palavra. Mas primeiro, veja o que ele vai pedir para essa mulher. Se eu tivesse lá, eu ia repreender ele. Ele podendo chegar lá com uma cesta básica, pegar o cheque e ir lá no Mercado Grande aqui. Podendo ir lá no Santa Rosa, fazer uma compra enorme. E chegar lá para ela. Mas não era isso que ela estava buscando. Talvez muitos de nós estamos muito presos com coisas materiais, com as coisas desse mundo. Agora ele chega lá e diz para ela, faz primeiro para mim. Vai e faz conforme a tua palavra, mas primeiro tu faz para mim. E depois tu faz para o teu filho e para ti.
Mas como? Como, profeta? Se eu acabei de te dizer o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho, como é que eu vou fazer para ti e depois vai ter para mim e para o meu filho? Talvez tu faria esse questionamento, eu faria esse questionamento, por causa da circunstância que ela estava passando. Para nós lermos isso é muito fácil. Agora se ponha na condição daquela mulher, a situação que ela estava passando, a pobreza que ela estava vivendo, a condição, o estado do filho. Como é que ela ia tirar do filho para dar para o homem que ela tinha acabado de conhecer? Não é fácil, irmão. É fácil lermos, difícil é estar na mesma condição. Mas tudo aquilo ali, irmão, era uma coisa espiritual. Tudo aquilo ali era resposta de orações. E quando Deus responde às nossas orações, não é da forma que nós pensamos. Nós às vezes queremos ditar para Deus: Senhor, é desse jeito que eu quero. Deus diz: não, vai ser do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer, irmãos. E às vezes nós não aceitamos. Colocamos algo na mão de Deus, e quando Deus vai resolver, nós não queremos da forma como Ele quer. Não, você tem que aceitar da forma que Ele quer. Aquela era a forma que Deus estava trabalhando. Aquele era o jeito de Deus. Deus trabalha de forma que parece escândalo, diz a Escritura. A palavra de Deus é loucura para os homens. Como eu vou fazer primeiro para ti? Poderia questionar: que conversa é essa, profeta? Infelizmente hoje, eles pegam essas escrituras e distorcem ela. Está vendo, irmão? Deus está mandando tu dar primeiro tudo para Ele. Não é isso que está escrito. Jesus disse: não vos preocupeis com o que haver de comer. Ele diz lá o que é. Com o que haver de vestir, com o que haver de beber. Não vos preocupeis com essas coisas. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e não é as demais coisas. Aí quando põe as demais coisas, tu já está pensando naquele carro que tu viu lá. Qual é aquele carro que tu disse? Olha meu carro aí, o branquinho lá. Uma Touro, tu já está pensando que é uma Touro. Tu tem um Fiatzinho, tu já está pensando: não, primeiro lugar de Deus, ele vai me dar aquela Touro. Aquele o branco lá, rapaz, da Chevrolet. Tu disse: olha esse carro aqui. Tu já está pensando naquela fazenda. Não, ele vai me dar uma fazenda. Tu já está pensando naquela mansão. Tu já está pensando numa empresa. Vai, te mete empresa, vai arranjar funcionário para ti, que tu vai ver o que vai acontecer. Vai. Se tu pegar um bem honesto, se tu pegar um que te joga na justiça, tu vai ver o que é. Tu ter funcionário te jogando na justiça. Vai ter um monte de carro. Agora não, que baixou a gasolina, mas quando estava R$8, vai ter 4 carros, que uma arrancada vai 1 litro fora. Não é isso, irmãos. Jesus disse: em primeiro lugar o reino dos céus, que estas coisas não são as demais coisas. Estas coisas, o que haver de comer, o que haver de vestir, o que haver de beber, estas coisas eu te darei. Deus não é um pai que vai mimar seu filho. E qualquer coisinha, o filho: papai, eu quero isso. Aí o pai vai lá: tá bom, meu filho. Não, não faça isso. Tu não está criando um homem, tu não está criando uma mulher para enfrentar o mundo. Outros dias eu estou criando para o mundo. Eu não estou criando para o mundo, não. Eu estou criando para enfrentar o mundo. O mundo jaz no maligno. Tu tem que criar filhos fortes, que sabem dizer não, porque eles vão saber. Por que o filho vai saber dizer não? Porque ele escuta o não do pai, ele escuta o não da mãe. Se tudo que o filho e a filha pede para o pai e para a mãe, ela diz sim, sabe o que vai acontecer? Quando aparecer aquele rapaz e pedir, ela vai dizer sim. Depois tu vai ver a desgraça que vai estar. Aprenda a dizer não. E o engraçado é que a primeira palavra que uma criança aprende a dizer é não, né? Os menorzinhos, né? Não. Menino, vem cá. Não. Não. Deus não vai mimar você. Até porque Ele sabe o que tu precisa. Talvez isso que tu esteja pedindo, tu não está precisando. Não, isso aí não vai te fazer bem. Deus olha para ti: não, meu filho, eu não vou te dar.
Mas se tu insistir, ele diz, se tu bater, insistir, ele te dá. Mas é uma vontade permissiva. Não viva na vontade permissiva, viva na vontade perfeita de Deus. Vai e faz primeiro para mim. Agora, é uma coisa que o cristão tem que aguardar. Você tem que esperar até o último momento, irmão. Não seja precipitado com as tuas palavras, não. Tu tem que esperar mais um pouquinho. Se ela se precipitasse, ela ia perder a bênção. Mas ela esperou mais um pouquinho para ouvir mais uma palavrinha. Qual foi a outra palavra? Porque assim diz o Senhor. Irmão, quando o cristão escuta o assim diz o Senhor para a vida dele, diz o profeta, nada segura aquele cristão. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar, até o dia que o Senhor mandar chuva de novo sobre a terra. Irmão Clóvis, essa mulher, quando ela ouviu essa palavra do profeta, aí vem difícil. Ela entrou para a casa dela, o profeta estava lá fora, ela entrou, foi lá, fez o fogo, o filho já estava lá do lado, puxando, né? Assim que está com fome, né? Fica lá em cima, e o filho puxando, e ela veio de lá com assim diz o Senhor, pulsando no coração dela. Ela foi lá, pegou aquela farinha, pegou aquele restinho de azeite, volta a dizer, a farinha representa a palavra, o azeite representa o Espírito Santo. Ela misturou a palavra com o Espírito Santo, o azeite com a farinha, e começou a preparar aquela massa, as suas lágrimas descendo, porque o filho estava aqui, e aquele conflito ali, será que é, será que não é? É assim que o diabo faz, mas será mesmo? Será que Jesus está vindo? Será que é verdade isso? Ele está vindo, os sinais estão aí fora mostrando que ele está vindo. Corra para Cristo, enquanto há chance. E ela preparando aquela farinha, com lágrimas descendo do seu rosto, colocou aquela frigideira ali, colocou aquela massa, preparou o bolo. E o filho disse, ô mamãe, já vou até me sentar aqui no chão. Calma, meu filho, calma. Ela despejou tudo que ela tinha. Diz o profeta nessa mensagem, Elias é a comida oferecida. E na mensagem Hebreus capítulo 2, ela despejou tudo que ela tinha. Ela se esvaziou. A última farinha, o último azeite. Se você quiser ser preenchido nesta noite, esvazie-se. Tire essa incredulidade, tire essa frieza, tire essa mágoa, tire essa angústia, tire esse desânimo, tire essa depressão, tire tudo aquilo que impede o Espírito de Deus agir na tua vida. E quando houver um esvaziamento, o Senhor Jesus te batiza com o Espírito Santo. Ele vai fazer isso na tua vida. Ela se esvaziou tudo o que ela tinha. Ela deu para Deus. Dá o resto da tua saúde para Ele, dá o resto das tuas forças para Ele, dá o resto da tua saúde, da tua juventude para Ele. O que tu tem feito para Deus? Tem desperdiçado a tua vida? Nada tu tem feito para Ele? Não, a partir de hoje diga, não, eu vou fazer algo para Deus. E o que é que eu posso fazer para Deus? Venha ao culto, venha adorar, venha glorificar, traga a tua família, lute pela tua família, irmão, irmão. Aquela mãe não estava suportando ver seu filho morrendo, e muitos pais veem o filho morrendo, a filha morrendo, o marido morrendo, e a esposa morrendo, e não querem fazer nada. Corra para Cristo, diga, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Não fique de braços cruzados. Não aceite a derrota.
Derrota não é coisa de cristão. Não tem um hino que diz assim: não aceite a derrota. Parece que está tudo fechado. Pare de olhar para as circunstâncias. Aquele homem chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu queria tanto servir a Deus, eu queria tanto ser batizado. O problema é que eu fumo. E quando eu olho para o fumo, então eu recuo, eu desanimo. Porque eu percebo que eu não sou capaz. Diz o profeta, irmão, a partir de hoje, pare de olhar para o fumo, olhe para Cristo, olhe para o Calvário, olhe para aquilo que Ele fez por ti naquele dia, quando Ele entregou seu último suspiro. Ele derramou a última gota de sangue. Não olhe para aquilo que você é. Se eu fosse olhar para aquilo que eu sou, se eu fosse olhar para as minhas fragilidades, irmão Clóvis, se eu fosse olhar para as minhas fraquezas, eu não estava aqui, pastor. Nenhum de nós estava aqui. Porque a Bíblia diz que não há santo, não há homem santo, não há mulher santa. Agora há um Deus santo naquele homem, naquela mulher. Aí nós nos tornamos santos. Não pelo que somos, mas por aquilo que Ele fez. Não olhe para isso, irmão. Senão tu vai continuar caindo, tua família vai continuar caindo, teu marido vai continuar caindo. Ela pegou aquele bolo, pastor, com lágrimas, vendo seu filho. Aquela atitude que ela tomou era para salvar o filho. Ela estava pensando no filho. Tome uma atitude hoje pensando na tua família. Você que nos assiste. Pense na tua família. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não olhou para si, Deus olhou para mim e para ti. E Ele se doou. Certa vez eu estava assistindo uma reportagem de um índio contando um testemunho, que lá na tribo dele, se nascesse um casal de gêmeos, pessoas gêmeas, então um deles teria que ser sacrificado, teria que ser queimado. E ele contando: eu tenho um irmão gêmeo. E ali então o chefe da tribo, o cacique, reuniu e disse: vai ter que queimar um. Falou para o pai: vai ter que queimar um deles, porque não pode. Sabe o que o pai fez? O pai disse: não, eu não vou suportar ver meu filho sendo queimado. Eu morro no lugar dele. E aquele rapaz contando essa história com lágrimas, ele disse: hoje eu só estou aqui porque meu pai morreu lá naquela fogueira em meu lugar. Hoje só estamos aqui nesta noite porque o nosso pai foi lá na cruz. Ele se fez carne, Deus da sua imancessível glória. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele se fez carne, desceu, habitou entre nós e foi à cruz do Calvário para morrer por mim e por ti, irmão e irmã. Aquela mãe estava fazendo aquilo pelo filho. Ela pegou. Se ela desse para o filho iria morrer. Porque a única via que Deus tinha de fazer era aquela obediência. Deus não quer sacrifício, é melhor obedecer. Obedeça a sua palavra. Não era o sacrifício que Deus estava olhando, era a obediência, pastor.
Só que infelizmente hoje é pregado sacrifício, venha sacrificar. Não, obedeça a palavra, obedeça a Cristo. Deus quer a tua obediência na sua palavra. Seja batizado em nome dele, creia em um único Deus. A única via que ela tinha de salvar o filho era através daquele bolo. Se ela desse para o filho ia morrer. Se ela não desse para o filho ia viver. Que contrassenso como isso? Como se ela desse o alimento para o filho ia morrer. Porque se ela desse, encerrava tudo ali. E a fé, ela age no sobrenatural. A fé é a firme promessa das coisas que não se vê. E as provas daquilo que tu não pode pegar, mas ela existe. É o firme fundamento. Ela pegou aquele pão, reverentemente entregou o pão ao profeta, deu a água ao profeta, disse: aí está, profeta, aí está, servo de Deus. O profeta pegou o pão, comeu, deu graça, comeu, tomou água. E ela ali olhando, o profeta deve ter dito: e tu não vai fazer para o teu filho? Você não diz que eles estão com fome? Vai fazer. Agora ela volta para dentro da casa dela. Ela sabia que aquela panela estava vazia. Ela viu quando ela secou aquela panela, não tinha mais trigo. Ela sabia que aquela botija estava vazia, porque ela botou a última gota, ela esvaziou tudo. E agora ela volta. Quando ela pega naquela panela, ela não pegou uma panela vazia. A panela estava cheia, estava até a boca. Quando ela pegou aquela botija não estava seca, estava cheia. Havia palavra, havia Espírito Santo. O profeta havia entrado dentro da casa dela. Deixe o profeta entrar na tua vida com a mensagem da hora, com a palavra da hora, e você terá a palavra, Espírito Santo, para salvar a tua vida, o teu ministério, a tua igreja, a tua família. Ela deu o que ela tinha. Vamos ficar de pé. Fiquemos de pé. Ela deu tudo que ela tinha. Ela salvou a família dela. E desde aquele dia, nunca mais faltou nada para ela. Deus honrou ela, ao ponto que Jesus menciona ela. Jesus disse: não havia viúvas suficientes em Israel. Por que Elias teve que ir lá a Serepta? Deus te conhece, irmão. Irmã, Deus te conhece. Deus sonda teu coração. Deus sabe o que tu tem passado. Deus te vê. Saia daqui crendo nesta noite que a farinha da tua panela não vai acabar, que o azeite dessa botija não vai secar. Quando o mundo religioso está morrendo, embora haja tantas igrejas, tanto sistema, tantas denominações, Neves Paulista não está precisando de mais uma igreja aqui dentro, mais uma denominação. Tem muitas. Isso não resolve. Não é denominação que resolve. O que resolve é a palavra, é Cristo. Traga Cristo para a tua vida. É bom vir à igreja, mas da igreja você tem que ir para Cristo. Às vezes você está 20 anos, 10 anos, 5 anos dentro daquele sistema e você não vê nada acontecendo na tua vida. Por quê, Senhor? Porque tu não está ouvindo a palavra. O que nos corrige é a palavra. O que está nos preparando para o arrebatamento é a palavra. Feche teus olhos. Senhor Deus,
Neste momento eu oro pelas famílias, Senhor. Tantas famílias morrendo. Tantas famílias estão morrendo espiritualmente. Famílias que poderiam estar hoje à noite aqui com a gente, ouvindo a tua palavra, mas por causa de uma cerca, não está aqui, porque não faz parte do meu companheirismo, não faz parte do meu grupo. Oh Deus, tira isso dos nossos termos, Senhor. Eu não vim para cá para prosperar financeiramente. Eu vim para as almas que estão clamando. Almas que estão sendo levadas para o inferno, dizendo: socorre-me. Oh Senhor, ajuda-nos. Ajuda o teu servo, pastor Creve, irmão Clóvis. Levante homens corajosos dentro dessa cidade, que tome a sua posição perante Cristo, perante a sua palavra. Que possamos deixar de lado essas coisas que têm nos impedido, Senhor, de estarmos em companheirismo uns com os outros, de estarmos em torno da tua palavra. Hoje parece que não temos mais coragem de dizer: somos um companheirismo em torno da palavra. Oh Deus, e não temos mais força para falar isso. Mas ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda esta mãe que tem clamado pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu lar. Este pai, ajuda este filho. Talvez ele esteja nos vendo nessa hora, talvez não esteja aqui dentro, mas ele está lá na sua casa. Ele disse: oh, eu sou esta mulher, eu clamei e o Senhor respondeu a minha oração. Entra com a providência na vida deste homem. Restaura o ânimo. Como diz teu servo Davi: Senhor, renova em minha alegria novamente de servir. Renova a alegria deste homem, renova a alegria desta mulher. Que esse espírito que tem manietado este homem, manietado esta mulher, tirado do ônibus, está na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto este homem, seja liberta esta mulher, seja liberta esta jovem. Este espírito deixe essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um batismo, que ele possa sair daqui uma nova criatura, que ela possa sair daqui uma nova criatura. E ao chegar na sua casa, ele possa bater o pé e dizer: Satanás, deixa minha família. Eu venho pela autoridade da palavra de Deus e digo: deixa minha família, deixa meu marido, deixa minha esposa, deixa meu filho, deixa minha filha, deixa meus pais. Eu quero ver eles na casa de Deus, eu quero ver eles servindo a Deus. Que essas ataduras, aquelas mesmas ataduras que usaram para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, oh, aquele fogo foi só para queimar aquelas ataduras, mas não tocou no servo de Deus, não queimou o servo de Deus. Este mundo não queima o servo de Deus. Tu estás guardado, tu estás nos apriscos do Senhor. Que nesta noite, você que ainda não tomou sua decisão perante a Cristo, que ainda não foi batizado em nome dele, que você possa ouvir esta voz, como ele disse aos discípulos: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quantos estamos cansados, sobrecarregados, Senhor, mas que possamos chegar para o teu aprisco e colocar perante o teu altar, lançar sobre si toda a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. Lance nesta noite a tua ansiedade, oh Jesus, e sustenta com a tua mão, sustenta esse homem com a tua mão. Nós te pedimos isso. Abençoe teu servo, pastor Creve, o homem que tem lutado nessa região. Ele está cansado, está ferido,
Parecia que não tinha resposta, mas o Senhor tem dado a resposta. Reanima a força do teu servo, cura suas feridas, e que possamos marchar em busca das almas, em busca das famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo a minha libertação. Não, diga com fé. Se tu não crer, você tem que confessar. Confesse: eu recebo a minha libertação, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha bênção, eu recebo essa renovação na minha vida, eu recebo a salvação da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que já tem passado, já passou. O Deus que te trouxe aqui, o Deus que nos enviou aqui, diz para você nessa noite: tudo tem passado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Pastor Creve. Deus abençoe, pastor Giovanni. O Senhor fará grandes coisas no nosso meio. No momento em que Jesus me aceitou, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverei em você. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei,